Olá, amigos do Fórum de GR. Estamos de volta para mais uma edição especial do nosso podcast, o Papo com Especialista. Nessa edição, falaremos com você sobre as iniciativas do Fórum de GR e muito mais sobre a programação de 2026. Fique conosco. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um Papo com o Especialista, um programa do Fórum de GR. Hoje com uma programação especial aqui, eu e Fabrício trazendo alguns detalhes, algumas coisas bem interessantes aí do que a gente já fez e o que está programado para esse ano, para deixar todo mundo atento aí e para que todos já se programem para participar conosco naquelas iniciativas que achar que faz sentido, tá? Então, um pouquinho diferente o formato, né, Fabrício? A ideia, Exato. a gente... Vamos começar falando um pouquinho do que já fizemos? A gente já está no comecinho do ano ainda, mas já fez bastante coisa. O Fórum de GR esse ano está com a programação bem extensa, bem recheada. Então, a gente vai relembrar aqui um pouquinho do que foi ano passado, das grandes entregas que fizemos, também um pouquinho do que a gente já fez esse ano. Por onde a gente começa, hein? Legal. Vamos dar uma olhada primeiro, então, no que fizemos no ano passado, um exemplo aí? Vamos lá. Ou naquele histórico do Fórum de Pode GR. ser, vamos lá. Acho que vale a pena. Alguns já ouviram a gente contando, mas Ah, sempre traz algum. A gente sempre traz algum elemento novo aí que de alguma forma se conecta com o pessoal, porque a maioria tá com a gente aí desde o início, né? exato. Então já vem construindo conosco essa jornada, né? E a gente sempre fala isso no começo das nossas falas, que pra gente é uma grande realização pessoal e profissional tá fazendo essas entregas do Fórum de GR. Pra gente é muito importante pôr isso em prática, né? A gente começou com uma ideia, né, de um grupo de WhatsApp, uma coisa simples, mas as ações do dia a dia e as grandes parcerias que a gente foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos, da última década, na verdade, fizeram com que essas ações se tornassem reais. Hoje a gente tem eventos aqui para... A gente já reuniu, tem um número aqui, mais de 5.000 pessoas nos nossos eventos, nas nossas ações. Então isso pra gente é muito gratificante, é por isso que a gente continua tocando aqui essas ações do fórum e contando com a participação dessa audiência que é tão especial. É isso aí. E você destacou um ponto aí que, particularmente para a gente, é muito importante aí, que estamos completando uma década, né? É, Mas vamos falar daqui a pouco. vamos lá. Na hora que a gente chegar ali na timeline ali, a gente destaca esse ponto, né? A gente começou em 2016, né, para quem não nos acompanha desde o início, mas começou, como eu falei, como um grupo de WhatsApp, algo teoricamente sem pretensão, né, algo sem pretensão nenhuma, na verdade, a gente queria só trocar informações com o mercado, com os colegas, e disso foram surgindo demandas, e a gente, ouvindo ali quem estava no dia a dia conosco, foi se adaptando e criando mais produtos, mais eventos, outras iniciativas, contando com parcerias. A gente, desde o princípio, ouviu esse nosso pessoal e foi atrás de parceria educacional, tentando formar turma em faculdade. A gente conseguiu formar algumas turmas exclusivas, inclusive, né? Turmas dedicadas para o Fórum de GR. Uma das primeiras formações em GR do Brasil foi uma turma praticamente do Fórum de GR. Então tem algumas iniciativas bem bacanas que a gente já fez lá no comecinho, lá em 2018 e daí para frente. Acho que vale a pena destacar que a gente veio caminhando, né, nesse 18 aí, acho que foi quando a gente começou a enxergar que o negócio estava tomando uma proporção, né, que ia já na época tinha aquela limitação do WhatsApp a É, 257 pessoas por grupo, e a gente já estava com alguns grupos, né, é. já sendo completos e criados novos para poder suportar. E aí a gente começou a enxergar, né, e já ter essa noção da demanda de trazer esse pessoal também para o presencial, né? A gente começou a enxergar que as conexões já eram muitas, mas muita gente que talvez a gente já não conhecia diretamente, por ser
indicado de um indicado, né? Que o fórum sempre cresceu dessa forma orgânica e sempre nesse molde de sempre ter alguém indicando um colega por achar que aquilo ali faz sentido. E aí nasceu essa ideia aí de Jerico de fazer o. Ideia de Jerico parece a minha avó falando, né? É, Enfim, de fazer um evento presencial. E aí acho que foi legal também esse exercício, porque a gente teve alguns desafios aí, algumas é, quebras de paradigma, né? exato. E pra gente foi um grande aprendizado. A gente aprendeu na dor a fazer muita coisa, organizar algumas coisas. E a partir daí que o fórum se tornou uma instituição, né, regular, com, né, CNPJ e tudo mais. E foi uma grande virada para o fórum e para quem nos acompanha também. Que a partir de então a coisa se mostrou mais séria, né? Claro que desde o princípio a gente preza muito pela seriedade, pela imparcialidade, mas aí acho que a gente evidenciou de verdade que aqui o assunto realmente é focado na profissão, focado no nosso dia a dia e no desenvolvimento da nossa área também. É isso aí. E até por questão do nível das empresas que a gente se relaciona, a gente percebeu essa necessidade de estruturar contratos, né? Tudo de uma forma muito bacana, porque a gente sabe disso, né? Infelizmente, estamos propensos a qualquer tipo de problema. E uma grande provocação que a gente teve, né? De um grande player que nos deu um não lá, mas que foi um Uma não dica de muito ouro valioso, né? foi uma dica de ouro. Foi justamente isso, que a provocação foi essa, ó, gostei da ideia, a gente, no momento lá, ainda era a ideia do primeiro evento, e o camarada, na lata, falou pra gente, né, falou, tá, mas e se algo der errado em tudo que vocês estão me mostrando aqui, quem que eu processo, né? Num primeiro momento foi impactante, mas depois a gente parou pra pensar e falou, realmente, não dá pra fazer só da forma que a gente imaginou ali, tratando entre pessoas de confiança e tudo, e sim de uma forma mais estruturada, como Exato. deve ser, né? E daí pra frente a gente continuou nesse caminho, a gente aprendeu que o evento era importante, que a gente tinha que desenvolvê-lo, então a gente fez esse evento em 18, né? Primeiro, 19. 19, aí veio a pandemia, a gente obviamente teve que suspender o segundo encontro presencial, fizemos digital também, que foi uma grande experiência, foi uma audiência muito boa. Para aquela época também a gente não gravava em estúdio ainda, né? Sim, sim. Nosso podcast era via Zoom, então a gente É, foi aprendendo ali com o carro andando, trocando pneu, lavando o carro e fazendo tudo mais. Então foi um grande aprendizado. E aí sim a gente volta para o segundo encontro presencial, né? Já em 21, 2, 22, 22. 22. E aí a gente foi moldando também e desenvolvendo esse evento ao longo dos últimos anos e de 23 para frente, aí sim a coisa começa a tomar um outro corpo, com muito mais eventos, muito mais iniciativas do fórum. Inclusive, em 23, a gente começou a produzir o pré-carga. Correto. Do pré-carga também tem um recorte interessante aí, né? Porque ele é um evento até anterior ao Fórum de GR e a gente já vinha uma espécie de namoro ali, né? De fazer alguma coisa em parceria e acabou não dando certo antes da pandemia, né? Por motivos diversos ali, acabou não dando negócio. E aí, durante a pandemia, a gente foi acompanhando e viu que não houve Sim. movimento. E aí decidimos em conjunto com até então a empresa lá que organizava o pré-carga, retomar o evento em 2022, E né? é um tema muito importante, né? A gente sempre nos fóruns tinha essa procura do próprio público. Pô, mas vamos falar de roubo de carga? Isso Porque aí, no fórum, no encontro do fórum de R, a gente não foca tanto nesse tema. Então tinha essa provocação, a gente falou, então vamos nos alinhar aqui com o pré-carga e fazer esse evento de um tema muito mais específico, mais nichado e falar da prevenção exclusivamente na logística. Aí desde então tem sido muito bem aceito. correto. E a ideia é justamente essa, né? A gente aproveitou essa oportunidade, fizemos aquele primeiro em 2022 em parceria, né? Uhum. E dali para frente decidimos trazer esse evento para o nosso ecossistema aí do Fórum de GR, mas mantivemos as Sim. características importantes deles, né? Do pré-carga. Eu tô falando no plural porque depois a gente acrescentou também É, o prevenção de prevenção aos acidentes. acidentes, né? Hoje, sinistros de trânsito, mas é, a gente deixa o tema acidente lá ainda em respeito à trajetória ali do evento que nasceu antes da alteração ali pela ABNT, né? É, Desse termo, e né? aí na última edição a gente fez um experimento também que assim foi bem aceito, bem legal.
que é falar de segurança em centros logísticos, que é também mais Correto. uma frente que está muito correlacionada ao GR e que muitas vezes o gestor é o mesmo, inclusive. Então a gente trouxe também esse meio expediente falando ali de segurança em centros logísticos e até então foi muito bom. A gente está estudando aqui, mas deve repetir a dose em 2026. Correto. Que a gente costuma muitas vezes falar disso, né? Da carga só do portão para fora Exato. e esquece do tanto de coisa que tem do portão para dentro ali e que faz total diferença, né? Exato. E no meio do caminho também, nem só de eventos vive o Fórum de GR, né? A gente tem o network como nosso pilar principal, mas a gente tem o pezinho também, tem procurado fazer coisas no sentido da educação, no sentido de fazer benchmark, trazer os colegas aqui para discussão. O próprio podcast é uma iniciativa que a gente faz também para dar acesso a quem eventualmente não pode ir a um evento, ou é de fora de São Paulo, ou não pode, né, adquirir o ingresso. Então a gente faz também que o conteúdo do papo seja da mesma proporção que é no evento. Então, os temas que a gente fala lá, a gente traz aqui também no podcast. Claro que a dinâmica é diferente, mas os conteúdos, inclusive os palestrantes, grande parte dos que estiveram nos nossos palcos dos eventos já estiveram aqui nessa mesa de podcast. Legal. É até uma forma também da gente democratizar ali e deixar essa parte, pelo menos, da informação ali também disponível, né? Para quem, porventura, não conseguiu participar lá dos eventos presenciais, ter pelo menos uma pílula ali, um insight ou outro do que foi tratado lá, né? Que a gente já vem numa sequência aí de. Acho que depois você vai mostrar, né? A sequência dos temas do fórum, por Sim, exemplo. E a gente vem conectando um tema. Já falamos sobre a importância do fator humano, já falamos entre vários outros, e agora, para praticamente fechar um ciclo e abrir um próximo, a gente fala de legado esse ano, né? já a gente fala disso, mas antes vou dar uma provocada aqui nos números. Tem na tela aqui, depois a gente vai projetar também para quem tá vendo o episódio. Quem tá ouvindo, a gente vai narrar aqui. Eventualmente no Spotify, a gente vai narrar, mas o fórum tá caminhando esse ano para o seu 10º ano. A gente tem falado bastante isso. Então, até aqui são 9 anos de existência. Já com 9 eventos presenciais. A gente não começou a fazer o evento no primeiro ano, mas depois, né, de 18, como a gente falou aqui há pouco, a gente dá uma acelerada aqui no carro. Já são mais de 5 mil pessoas, né, conectadas nesses eventos, né, ao longo desses anos. Então, esse público só vai aumentando. Claro que nem todo mundo vai em todo evento, mas esse público vai aumentando. E se a gente for parar para pensar em quantas pessoas a gente já pôs nos nossos palcos e na nossa mesa de podcast, a gente já passa dos 200 speakers, 200 pessoas diferentes, falando de temas relevantes, de experiências profissionais, muita dica de ouro, aqui principalmente no podcast. Então, é esse o grande número que a gente gosta de lembrar, porque o conteúdo do fórum não é nosso, né? A gente organiza, a gente conduz aqui, mas muita coisa que é produzida e é falada no fórum vem de profissionais que estão atuantes no mercado. São opiniões sinceras de quem está produzindo. Correto. E a ideia é justamente essa, né? A gente deixar uma forma fácil de consulta para quem precisa dessas informações, porque a gente já falou disso algumas vezes também, né? Infelizmente, não tivemos isso como uma bagagem possível, porque não tinha. Você não tinha esse tipo de recurso de informação, não tinha literatura, não tinha nada praticamente falando, sobretudo do gerenciamento de risco no transporte, etc., tropicalizado, né? Você Exato. pega muita filosofia, muita coisa publicada e etc., mas tratando de recortes Europa ou de outros continentes, enfim, que quando você ia trazer para um recorte do Brasil, por exemplo, não fazia às vezes muito sentido, né? Então, só aproveitando que você falou dos números, e eu estava levantando um pouco sobre, por exemplo, o próprio papo aqui, né, com o especialista. A gente já tá falando de. Você comentou aí um canal que foi precursor, né? Sim. Pioneiro aí nessa nossa área. A gente montou isso em 2020 e começou o papo lá durante a pandemia, É. né? O canal. E hoje, só de episódios aqui do Papo com o Especialista, já são mais de 40. São horas e horas de conteúdo, além de, sei lá, 40, mais de 46 mil visualizações que já tiveram. E, enfim, muitos episódios extra Sim. também, informações sobre os eventos que nós já fizemos, tanto do fórum quanto do pré-carga. Então, ou seja, são
registros que para quem precisa às vezes de uma informação específica, de novo, talvez que não conseguiu pegar lá ao vivo nos eventos, dá para ter uma boa noção e dá para aproveitar muita coisa, né? E a gente faz um recorte aqui que a gente tem basicamente 3 vantagens, né, para quem está conosco. Para o profissional, porque tem acesso a essa informação que você falou que a gente era mais restrita no passado. A gente busca fazer uma conexão do que é o gerenciamento de risco corporativo com o que é GR no transporte, porque são coisas que até então não se linkavam muito bem, até por falta dessa literatura, dessa educação nesse formato. A gente tem muita gente que é boa em GR transporte, mas não fala a linguagem do GR corporativo e vice-versa. Tem gente que não consegue penetrar no transporte porque está em outro mercado, então não tem esse know-how daqui. Então a gente fala para esse profissional para isso, para ele ter acesso basicamente à informação e esse network. Para as empresas é muito bom, porque ele tem seu profissional circulando ali, sempre atualizado, sempre atuante. Para as empresas que eventualmente são nossos apoiadores também, tem uma possibilidade de exposição de marca nos eventos, nas iniciativas. Isso também dá visibilidade legal para o público exato, para o público que precisa desse produto. E eu considero assim que o mercado, no geral, ganha, porque é um mercado muito mais aquecido. Por exemplo, a gente trabalha muito com a divulgação de vagas também, então você precisa de um profissional com determinada skill, você lança lá, a gente consegue localizar uma pessoa muito mais facilmente do que a gente tinha antes. Então, assim, é um trabalho que a gente está envolvendo não só o profissional, mas você vê que tem uma perna também que olha para as empresas, que está olhando para o próprio mercado em si. Correto, isso é muito bom. É uma ideia também da gente tentar ajudar, né? A gente procura, até lembrando disso, né? Quem porventura não usou ainda, a gente tem grupos específicos que nós criamos no formato de newsletter, né? Sim. Então a gente seleciona informações que passam pelos grupos ou coisas que a gente produz também lá pelo pré-carga e manda como notícias resumidas. A gente agora está até usando a inteligência artificial também para robotizar e dar já um resumo ali para quem precisa às vezes saber do que se trata e ver se é um tema que vale a pena explorar. E para além disso, a gente faz essa divulgação gratuita, né? De vagas. Lógico, a gente procura deixar também vagas que são relacionadas ao perfil do pessoal que participa conosco, mas isso tem funcionado muito bem. Acho que a gente tem conseguido ajudar tanto quem está procurando, né? Uma nova oportunidade, quanto as empresas para ter pelo menos já um lead mais qualificado, né? Uma peneira um pouco já mais ali, já fez aquela primeira peneirada, já traz alguém que pelo menos se interessa pelo tema, já vivencia aquilo de alguma forma. Então tem funcionado bem. E para quem não usou ainda, fica o convite. Quando tiver vaga na sua empresa disponível, basta acionar um de nós, né? Um dos administradores, com as informações mínimas ali da vaga, que a gente faz essa divulgação de forma gratuita. E isso chega a algumas 1000 pessoas, né? Que estão ali nesses grupos no formato newsletter. E tem, pelo que a gente recebe de feedback, ajudado aí nesse processo, tá? Então, é outra iniciativa aí que vale a pena destacar, né? Isso é bem importante. E aí a gente fala agora do que vem pela frente, as nossas iniciativas desse ano. Eu vi que você tá com a camisetinha aí do GRAA. Eu acho que vale a pena também a gente só falar brevemente, né? Foi uma iniciativa que a gente tirou do papel, isso já estava planejado há muito tempo, né? Tiramos no ano... ensaios. Alguns ensaios, mas por ordem de prioridade a gente não tinha conseguido colocar em pauta. E no ano passado nós fizemos a primeira turma, né? Foi muito bacana, a gente fez baseado em pesquisa de mercado com alguns dos principais decisores aí nos diversos players, né, dessa nossa área, com aquela pergunta, o que está faltando para esse profissional que te atende? Aí a gente usou o gerente de risco AA, né, como aquele que se destaca, mas um gerente de risco que pode estar atuando no transporte, pode estar atuando também no embarcador, numa gerenciadora de risco, enfim. E aí, com base nessas demandas aí e nesses gaps apontados pelos principais contratantes, a gente montou esse programa e que agora, em janeiro de 26, a gente teve a felicidade aí de concluir a segunda turma, né? Exato, uma turma muito boa, muito qualificada. É isso que eu destaco, né? Primeiro que a gente conseguiu colocar professores ali de altíssimo nível que estão
em grandes MBAs do Brasil. São caras realmente de currículo bem pesado. E do outro lado tem uma turma. PhD e etc. De mestre pra cima, né? A É. coisa é complicada. Gente, um detalhe aqui, tá? Abrir uma coisa pra vocês. Ali é usando a rede de relacionamento, viu? Ali são amigos que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Porque eu sei que se fosse pra gente montar esse curso nesse formato que a gente montou, é nível realmente de MBA. Claro que é um curso muito curto, muito enxuto, mas são professores que você vai encontrar em salas de grandes MBAs do Brasil. Então, assim, é o poder do network do Fórum de GR. E aí a gente juntou do outro lado, além desses professores craques, feras, do outro lado uma turma também muito qualificada, de gente que já está em grandes lideranças do mercado, que atua em empresas muito grandes, importantes do nosso mercado, e deu um match muito legal. Então foi uma turma bem ativa, eu fiquei muito feliz com essa turma e em breve, não temos data, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente quer fazer mais uma turma, hein? Fica ligado aí. A gente vai abrir um formulário de interesse, então, dependendo da procura ali, conseguimos já uma turma de interessados. A gente agiliza o calendário, então daqui a pouco a gente fala mais. Tá bom, muito bom. E até brinquei com o pessoal da turma, né, dessa segunda agora, e falamos isso na primeira também. São 50 e poucas pessoas já, né, que passaram por elas ali, ou alguma coisa mais ou menos nesse número. E eu até brinquei, falei, se for pensar no nosso ecossistema, já é 50 sobre 5 mil. alguns mil ali que Só do a nosso gente mercado tem a o gente mostrou 5 relacionamento mil aqui, direto, né? Então já é um baita destaque, já tá entre os 0,00 alguma coisa que estão esse passinho à frente. E quem sabe depois a gente evolui, né? Tá, de novo, tá lá no plano. Quem sabe a gente evolui para alguma coisa ainda mais completa aí nessa parte de graduação e etc, né? Ou uma pós-graduação. Sim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho também do Conexões. A gente fez uma... Vamos só seguir fala Conexões primeiro? Então, Ou vamos falar do evento primeiro? manda. Eu vou atropelando aqui que eu vou lembrando. É que o cronograma oficial, o primeiro evento, seria o encontro presencial, né? Então tá bom. Que é em abril. Vamos falar. Vamos, depois fala do Vamos Conexões, falar. a gente vai Tá e bom. volta. Tá bom, então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho do sexto encontro presencial do Fórum de GR, que Tá esse na telinha ano, aí a imagem. esse ano a gente traz no mesmo local, né, que fizemos no ano passado, ali no Centro de Convenções Rebouças, no dia 28/4. Então já temos grandes players aí confirmados como apoiadores nossos. Ainda há espaço para aqueles que queiram participar, a gente está trabalhando nisso. A ideia é a gente trazer esse ano que eu falei, né? O tema vai ser o legado. Então a gente fechar esse ciclo do que veio até aqui, né? Com o que a gente deixa de legado por enquanto nessa primeira década de projeto Fórum de GR. E depois, obviamente, a gente vai pensar na próxima sequência de temas aí, porque a gente sabe que como a gente vem ano após ano crescendo, certeza que isso aqui vai muito longe e fazemos votos que seja assim. Então, contamos com vocês. Quem quiser também garantir a sua participação como público, a bilheteria já está aberta. Aproveita Ainda estamos no primeiro lote. Gente, aproveite. Não deixe para a última hora. Não é por nenhum motivo, exceto aquele de que quem deixa para a última hora tem ficado de fora, Vamos né? aproveitar e fazer aquela brincadeira nossa aqui, de quem comentar nesse vídeo aqui, concorreu ao ingresso do evento? Pode ser, pode ser. Vamos ser. Eu ia deixar para o final, mas vamos lá. Mas já falamos do evento, tá vamos bom. soltar Então, agora. Vamos fazer como a gente já faz em tradição. Quem estiver assistindo, então, ó, vou falar de novo do nosso triplo C aqui, que é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Vai valer o quê? YouTube? Todas as redes agora. Tá bom. Então, em qualquer uma das redes, quem curtir, comentar ali e Sobre compartilhar esse também aqui. nesse vídeo, aí a gente vai fazer num próximo episódio aqui ou em algum sorteio especial. A gente faz um sorteio pode ser o convite pro dia inteiro lá, incluindo o Experience? Pode, né? Tá bom. Então, eu sou o coração mole aqui da história. Então, quem fizer esse combinado aqui, tá elegível aí pro sorteio e vai estar conosco lá desde o Experience, né? Que é o nosso pré-evento,
Que esse ano a gente vai repetir, né? Bom, a repetir. Aí só vou comentar aqui que o Experience, a gente também elaborou ele na edição passada, né? As 2 edições a gente elaborou ele. Por uma demanda também, o pessoal queria que a gente falasse de logística no evento. O principal geralmente não fala muito de logística, a gente fala de riscos no geral, a gente leva uma pitadinha mais emocional, uma coisa mais estratégica também. Então a gente trouxe o Experience, que ele sim, ele é focado em logística. Então a gente leva pessoas de logística, não leva gestores de risco no Experience, a não ser no papo, na gravação do papo que a gente faz lá dentro. A gente leva gestores de logística para falar para a gente, para gestores de risco, quais são as demandas do mercado. E tem funcionado muito bem. A pessoal tem levado grandes cases. No ano passado foi bem bacana também e aposto que nesse não vai ser diferente. E só lembrar aqui também desse nosso caminho até aqui, né? A gente fez as últimas edições, a gente falou do fator humano na gestão de riscos, que a gente falou e continua falando porque o assunto é importante, é necessário falar dele. Depois a gente falou de gestão da mudança, que está muito relacionado. Foi uma belíssima palestra, aliás, a da Amir Klink. Pô, sensacional. Uma das melhores palestras do evento. O pessoal aplaudiu de pé, que ele foi muito bom. Ano passado a gente falou de maturidade. Então, ali, teoricamente, fechando essa discussão. E agora, a gente vai falar de legado. É isso aí. Que é a missão que a gente completou e que a gente deixa. E Né? todos temas conectados e complementares, né? Exatamente. Tudo que a gente vê em um evento conecta ao outro e assim por diante. E a ideia, por isso que eu falei de talvez concluir um ciclo, é mais ou menos nessa linha, mas a gente sabe que nas nossas áreas aí ciclos não melhoria contínua, né? Você melhorou, mantém, mas daqui a pouco você tem que revisitar ali os temas e independente de tecnologia e etc, a gente fala muito sobre isso. Igual você comentou do fator humano, isso continua sendo um baita diferencial, né? Então... mas assim, o legal é que quem teve a oportunidade de estar nesse evento, tem muita coisa lá que eu anotei no meu caderninho que, cara, você pega todo dia de manhã para dar uma lida ali e você fala, pô, isso aqui faz sentido, vou aplicar. São dicas ali de profissionais, das palestras, das discussões que vão fazer sentido por muito tempo, se não para sempre, né? Quando a gente fala de fator humano, tem coisas ali que a gente discutiu que a gente continua repetindo e ainda vê gaps em vários lugares. É isso aí. E a gente até falou recentemente, né? Você pega o próprio futuro do trabalho lá, aquele recorte que fazem no Fórum Econômico Mundial, você vai ler lá o reporte, você pega ali as principais características do profissional aqui, que era do futuro, né? Porque isso foi elaborado lá em 23, ali o último recorte, e eles vêm atualizando. Você vê que tem muita coisa tecnológica, mas tem muita coisa ligado a você ter também fluência em pessoas, né? É não perder essa conexão, né? E eu olhando aqui os temas dos últimos eventos, todos eles, absolutamente todos, a gente teve... E não foi proposital isso aqui não, tá? Acho que é coisa do mercado mesmo que vai demandando pra gente. A gente falou tanto da questão comportamento de equipes e a questão tecnológica. Todos tiveram palestra sobre tecnologia e todos tiveram palestra sobre comportamento. E é uma composição que a gente foi fazendo focado no tema, mas que a gente para analisar agora são 2 vertentes de skills e que por coincidência também ou não estão lá no nosso treinamento no GRA. Correto. Então fica... Então acho que não, igual você falou, querendo ou não, a gente tem antecipado muita coisa nesses eventos, né? Exato. Coisas que a gente trouxe... Eu lembro, eu estava até recapitulando agora aqui esses dias, e vale a pena acho que comentar aqui, agora você vê lá o Smart Sampa em alta, e etc e tal, e eu estava lembrando disso, em 2019, Sim. Nós fomos lá em Guararema para convidar o secretário de Segurança Pública, lembra? Edson, case, sim. que era um case inicial desse tipo de perfil, né? De uma cidade monitorada. Pioneiro, né? Pioneiro, e onde você tinha essa participação público, ele até brincava, né? Público, privado e população, né? Tinha mais um P? Parceria pública, parceria público-privada e população. Isso mesmo. Então, ó, falamos disso e trouxemos o case lá em 19. 18? Não, 2019. 19. E aí, nós falamos com ele em 18, mas o evento ele acabou apresentando para o público em 19. E teve o outro Edson também. Também. Falando de LGPD. De LGPD, que na época era algo que parecia ainda distante. Enfim. Vigorou no ano seguinte. Isso aí. Então, acho que mostra o quanto esses eventos têm antecipado, de certa forma, algumas tendências do mercado, né? Isso. Aliás, um abraço para os nossos palestrantes, pro
o Edson, os dois Edson, né? Um com É, I, outro sem o I. E para os outros também que estão sempre com a gente apoiando. Todos eles também já fizeram artigo para o nosso blog. Então, a gente vai e volta e a gente encontra essas grandes figuras do mercado que estão sempre colaborando conosco. Então, aquele nosso abraço para os nossos palestrantes de todos os eventos. é isso aí. Então, só reforçando, dia 28/4, aqui em Pinheiros, São Paulo, ali no Centro de Convenções Rebouças. Esperamos vocês lá. Vai ser com certeza mais um evento com a mesma qualidade aí que vocês já têm acostumado a ter nos nossos eventos do fórum e do pré-carga. Então, aguardamos vocês lá, né? E, É, de novo, aproveita e garanta a sua vaga. As empresas que quiserem também agregar ali ou conectar a sua marca, ainda há espaço e nós estamos à disposição, e a né? gente já falou um pouco aqui, e tá na telinha aí, o pré-carga, que é o evento que a gente comentou bastante aqui, que a gente é, adquiriu ao longo do tempo, para falar um pouco mais de logística, um pouco mais de segurança no transporte. E também já tem data marcada para esse ano. A gente já se antecipou, o calendário já está fechado para 2026. É isso aí. O pré-carga esse ano também tem algo especial, né? A gente vai ter primeiro no dia 25/8 a edição que é essa de prevenção de acidentes, que eu Quarta expliquei. edição. Já é a sua quarta edição, evento que deu muito certo, porque também era um tema que não costumávamos falar, né, em Uhum. eventos. A gente falava sempre também, mesmo no pré-carga, só de roubo de carga, e foi muito bem aceito esse tema e tem tido uma procura enorme aí também, porque a gente sabe que na maioria das operações, às vezes você tem muito mais problema com os sinistros de trânsito do que propriamente com o roubo de carga, né? A É, depender do perfil de carga, isso se acentua às vezes em até 10 vezes mais de proporção, né? exato. E tem vários impactos em imagem, né, em RH. Então tem outras questões muito relacionadas à questão do acidente. E esse ano a gente voltou também o holofote para a questão da segurança interna, de centros logísticos. Então a gente fala de extravio, fala de produtividade, fala da própria questão de safety dentro dos armazéns. Então também um novo olhar sobre a segurança na logística. Isso aí. Então, dia 25/8 teremos o primeiro evento aí, que é o Prevenção de Acidentes. E, na sequência, no dia 26 teremos a 10ª edição também, né? É essa medição. Do Pré-Carga, o Fórum Nacional de Prevenção ao Roubo de Carga. Então, como eu comentei, ele é anterior, né, à nossa sequência aí do Fórum de GR. E a gente tem essa grata comemoração aí também, né? Simbólica comemoração. Casar com 10 anos do fórum. É isso aí, 10 anos do Fórum esse ano e a 10ª edição do Pré-Carga, que também é um evento que super consolidado aí, que tem funcionado muito bem, como o Fabrício destacou aqui, e a gente vem trabalhando, mantendo suas características e também colocando um pouco desse tempero aí do É, fórum, né? mas depois a gente fala mais pra frente a gente fala dele, porque a gente vai abrir bilheteria provavelmente em junho, por ali, quando já tiver a coisa mais consolidada, com as atrações confirmadas. Mas já deixa na agenda, principalmente é um evento que vem muito público de fora de São Paulo, do Brasil Correto. inteiro. Muitas autoridades, né? Exato. Então aquele que eventualmente já pretende vir, já para fazer reserva de passagem e tudo mais, a data está confirmadíssima disso Tá na aqui. tela, Tá tá na aqui na tela, tela. corta pra tela aí. E se eventualmente tiver interesse em ingresso, procura a gente que a gente tenta fazer uma reserva. A gente não abriu vagas ainda, como eu disse, mas aquele que eventualmente vem de viagem pode nos procurar que a gente pensa em algum modo de suportar e já deixar uma reserva garantida. Porque esse também é um evento que costuma esgotar os Rápido, ingressos né? bem rápido, chega no dia, costuma não ter mais vaga. E aproveitando também, é o mesmo lembrete aí para as empresas, quem quiser participar conosco, já temos também algumas grandes empresas confirmadas aí nos eventos pré-carga. Na verdade, em todas as Sim. iniciativas, né? Isso é até muito bacana de ver grandes corporações aí apostando junto com a gente nos nossos eventos. E fica esse convite. Então, quem quiser já garantir seu espaço ali, a sua divulgação e etc., no modelo que preferir, nos procure também, que a gente consegue fazer de uma forma mais antecipada e que fique bem bacana aí essa participação, né? Boa, bacana. E aí você queimou a largada, falou do Conexões, mas agora tá na apresentação aí para quem tá
nos vendo em vídeo, que é a série de eventos Pocket do fórum. A gente faz para convidados, eventos menores, porque como os eventos cresceram bastante, felizmente, a gente sentiu a necessidade de fazer eventos menores para poder conversar mais detalhadamente com os convidados, de trazer outras provocações. Então a gente criou em conexões que são jantares ali para 30, 40, no máximo 50 pessoas, né, Léo? Se deixar, vai Deixar aumentando. você põe 300, aí vira o É. fórum de novo. E aí a gente faz esse evento menor pra gente poder discutir mais detalhadamente, a gente faz algumas apresentações com convidados. E a gente fez já. A gente tá indo pro terceiro ano fazendo, né? Eu acho que o do Conexões funcionou muito bem, porque é justamente isso, né? A gente criou um evento pensando mais ali naquele público. A gente brinca que é o C-level, né? Mas não necessariamente se o cara é o CFO, o COO da Se empresa, alguma coisa. mas na verdade no sentido de que são decisores, né? Exato. Ou são os próprios empresários ou representante deles, mas é quem normalmente costuma apitar ali e tá antenado nessas novidades de mercado, esse tipo de coisa. E aí esse jantar intimista proporciona justamente essas conversas mais tranquilas e É. aprofundadas, né? Então tem funcionado muito bem. Até então, nas temporadas anteriores, a gente estava fazendo só São Paulo, né? E como a gente anunciou desde a criação do Media Kit desses eventos de 2026, esse ano nós estreamos lá em Curitiba, né? Começamos bem, hein? Dia 23 de janeiro, fizemos a primeira edição lá. Pô, casa Evento, cheia, né? evento público muito Igual o Fabrício legal. brincou, se deixar, daqui a pouco vira o fórum. Quem sabe, né? Fica aí pro futuro, quem sabe a gente consiga replicar até esses eventos maiores, né? Em algumas outras capitais. E até agradecer Mas que o Eliseu e o Valdinei que apoiaram sim, nessa iniciativa lá no Sul. A gente está chamando de Sul porque nosso objetivo em fazer em Curitiba era reunir profissionais da região Sul como um todo, né? Até por ser mais próximo de São Paulo, para a gente também poder ir lá. Foram algumas pessoas de São Paulo para lá, para participar, para nos prestigiar. Então a gente considera que essa é a edição Sul e a gente vai fazer esse ano, ainda além de fazer em São Paulo, que é o tradicional, a gente vai fazer também a edição Nordeste. é isso aí. Então, eu também reitero aqui o agradecimento ao Eliseu, ao Valdinei lá, são os nossos embaixadores lá na região sul, que a gente tem há um ano e meio, né? É. Mais de um ano e meio, o fórum, um recorte específico lá da região sul. Criamos agora no ano passado também esse específico para a região nordeste, né? Uhum. Depois eu vou até encaminhar para quem participa conosco dos nossos grupos ali, quem tem operações lá, tem interesse para participar também. E por isso também a gente vai aproveitar também o nosso embaixador lá, o nosso querido Alexandre Roma lá, né? E ainda a data a confirmar, mas como o Fabrício destacou, além das edições que ainda vamos fazer em São Paulo, a gente vai fazer essa edição em Recife, nessa linha agora do Conexões, que já virou BR aí, Brasil, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente pensa em romper essa fronteira aí também, né? Calma lá. Não me assusta, não. Isso aí. Então, beleza. Falamos do Conexões também. Check. E aí? Vamos falar agora desse cara aqui, ó. Vamos voltar, né? GRA. Fala um Você pouquinho. já falou um pouquinho, mas a gente realizou esse ano a segunda turma do GRA. Destaquei que a qualidade dos profissionais que participaram, seja dando aula ou recebendo as aulas. Então já deixo aqui o convite para quem quer participar da próxima turma. Entra lá no site forumgr.com/GRA ou /imersão, vai cair no mesmo lugar. E se inscreve como interesse. A gente não tem turma aberta ainda, mas registra seu interesse que, a depender da procura, a gente pode antecipar uma futura turma. Claro que são agendas complicadíssimas dos professores, a nossa, dos alunos, então a gente tenta achar uma data ideal para que todos possam fazer esse curso, que é um curso... a gente até aprendeu uma lição lá na execução. Professor Teanes, obrigado, um abraço, viu? Que a gente colocou que o nosso curso era de 16 horas, mas ele é muito mais que isso, porque a gente tem as turmas de Masterclass antes, né? A gente abre alguns dias antes fazendo a Masterclass, que inclusive são abertas, a gente publica artigos, a gente tem conteúdo depois também com as mentorias de aplicabilidade, a mentoria de análise de perfil. Então, se a gente somar tudo, é um curso aí de umas 30, 40 horas, é um curso bem completo. E fora o tanto de lição de casa ou Nossa. de material ali que
que quem quiser depois colocar para exercitar, tem também, né? Tem Aí lição, essas material. 40 aí, dependendo da necessidade que a pessoa tem no dia a dia, pode virar muito mais, né? E lembrando que assim, a gente montou esse curso baseado em uma pesquisa que o mercado entendeu, que o mercado nos contou qual era a necessidade de um gestor de risco, seja de qual mercado fosse. Então a gente pegou a média ali, esses respondentes que eram heads, diretores, contratantes, eles destacaram algumas soft skills, algumas hard skills, que são, segundo eles, e segundo nós também, que a gente concordou e pôs no ar, são as skills necessárias para um gestor de risco nível AA. E a gente já pensa em fazer talvez uma turma AAA, 3A, que é com matérias complementares, mais focado talvez em planejamento, questões mais estratégicas. Business, né? Business. Esses dias já um colega aí, que depois a gente vai conversar, já me ofereceu de fazer uma turma, uma aula, uma matéria falando mais da parte comercial, de marketing. Então, assim, grande nome, tá? Mas eu não vou contar o spoiler ainda não. Isso aí, deixa que depois a gente vai contando conforme caminhar aqui e virar realidade, né? Mas tem muita coisa boa por vir e eu queria aproveitar também na mesma linha que o Fabrício destacou aí dos professores e tudo, eu queria agradecer aqui publicamente também o Vitor, né? O Vitor Rodrigues, que além de ser um dos professores, porque ele trouxe temas ali que é do seu domínio, cara, muitos e muitos anos de sala de aula, enfim, falando de temas ali que passaram pela nossa imersão, mas ele também é o nosso guru aqui, o nosso oráculo, né? Quando a gente fala nessa parte de educação, é um cara que sempre nos ajudou, é o nosso mestre de cerimônias lá do Fórum de GR, quem participa já deve lembrar lá, é o Fabrício cabeludo e mais alto, que a gente brinca. Então, um forte abraço aí, o nosso agradecimento, Vitor, por ter entregue aí, ele que coordena, né, a imersão e só ouvir elogios, tá? Então, parabéns aí, muito obrigado por estar conosco aí nessa construção, né? Bacana. E ele já participou aqui também do papo, acho que mais de uma vez, inclusive. Sim. Inclusive, uma nos entrevistando, foi essa edição que a gente tá fazendo aqui, a edição do ano passado, foi com ele nos entrevistando, foi bem bacana. E aí o convite para quem tá nos assistindo, que eventualmente não tá seguindo o canal, gente, segue aí. Segue o Fórum Ajuda, GR. né? Ajuda a chegar a quem precisa, né? Acho que é muito importante. E também, assim, curte os vídeos, é importante isso para as métricas da rede e para a gente também sentir qual tema que é importante. Lógico, os temas que têm maior alcance, maior curtida, eles são destacados, a gente volta com eles. Isso fomenta o canal também. Não deixe de fazer o triplo C para você, além de concorrer ao nosso presente aqui, que é uma brincadeira que a gente faz, mas a provocação é a participação de todos, a opinião é importante. E comentando as edições, não essa, mas as que tem convidado. O cara, no final do ano, não sei se vocês viram o episódio, quem não viu, assista a edição de melhores do ano, com alguns premiados. O cara tem a honraria de levar um prêmiozinho assim, ó, do Fórum de GR. Prêmiozinho não, prêmiozão, esse né? Esse aqui é na verdade, a Angélica tava sacaneando a gente aqui com as nossas versões Funko Pop, né? Mas é legal sim, porque a gente faz sempre os melhores da temporada ali, né? E a gente deixa um troféuzinho para quem participou com a gente, deixar lá na sua estante e lembrar com carinho da participação. É uma forma simbólica da gente eternizar aquele momento ali, né? A gente destaca alguns através do que a audiência diz, mas a gente é muito grato a todas as pessoas que vêm aqui colaborar conosco com tanto conteúdo, tanta informação. É isso aí, nas minhas últimas contagens, já nesses tantos episódios que eu comentei, já passava de 100 horas ali de conteúdo, então tem muita coisa bacana ali que quem precisar vale a pena dar uma olhada e certamente vai encurtar pelo menos alguns caminhos aí ao ouvir experiências de cases de sucesso e insucesso que já passaram por aqui, né? Exato. O bacana é que assim, muitas vezes você vê só cases de sucesso no sentido de promoção, seja pessoal ou de empresa, né? Tem um amigo que ele diz que é LinkedIn Disney. Isso, que a gente só posta coisa bonita, né? Inclusive, escrevi sobre isso esses dias aí. Porque pra mim, tem hora que começa a dar uma desvirtuada, né?
A gente Ah, sim. começa a ver as trends da caricatura, não sei o quê. Então, Não é para isso. enfim. Mas vamos lá, faz parte Então, do, mas o que do eu ia game. provocar é justamente isso. Lógico que ninguém vai contar os podres da operação na rede social. Claro, Mas aqui nas detalhes, nossas né? conversas a gente tenta trazer um pouco também dos problemas, das dores, das soluções que propuseram. Então é a grande sacada aqui do Fórum de GR, que é contar não só o que fez, né? Que é o que vai pro post, mas também um pedacinho, pelo menos, de É, como fez. como fez, E né? por que fez E muitas vezes. quando fez e deu errado, às vezes como que depois É, reviu e fez dar certo, né? Então acho que vale a pena esse tipo de conteúdo. Então, quando eu sacaneei lá do LinkedIn Disney, era até nessa linha, né? é, Não contar só a parte do conto de fadas, mas também os tropeços, tem. como que resolveu, ó, as cabeçadas que deu na parede, isso daí Exato. também é Os importante, nãos. né? E falar do que é importante aqui, eu faço um puxo para um outro lado aqui, que é a veia mais comercial, mas a gente também tem espaços para convidar aquelas empresas que querem mostrar seus cases, querem se conectar com esse nosso mercado. Tem espaço para ser apoiador do fórum. Tantas iniciativas que a gente falou aqui, de eventos, do próprio podcast, dos grupos, de outras ações. Então, aquele empresário, aquela empresa que tem relacionamento com o mercado e quiser nos procurar para expor num evento, para ter ali sua marca atrelada a essas iniciativas, fique à vontade para nos procurar, que a gente fica muito feliz em divulgar coisa boa para o mercado. É isso aí. E a gente criou, né, todo esse ecossistema pensando em atender às diversas possibilidades aí e desejos, inclusive desses nossos parceiros, né? Então, tem um exemplo desde esse podcast aqui, onde a gente tem, e até aproveito para agradecer, né, os nossos apoiadores. Já estamos na quarta temporada? Do papo? É, Ih, nem sei por aí, mais. né? Acho que a gente teve Um hiato. um hiato ali naquele período durante a pandemia, Ah, porque por conta também de prioridades. mas na minha Mas conta são salvo quatro. engano, é isso aí. Acho São que a gente está quatro. na quarta, a nossa temporada é estilo europeia, Europeia. né? Não é janeiro a dezembro, mas então nosso agradecimento. Então tem o Papo, tem o Conexões, tem o Fórum de R, tem A o imersão, pré-carga, tem a pré-carga. imersão. Então, para cada necessidade, cada desejo da empresa de atrelar sua marca em iniciativas sérias e que trazem resultado, fica aí esse convite e aí estamos à disposição. Como eu destaquei, e é muito legal para a gente, boa parte dessas empresas já estão entendendo e apostando conosco em todas as iniciativas, mas a gente sabe que tem algumas que estão em alguns momentos diferentes, então a gente procurou criar um leque de produtos, vamos chamar assim, que atenda a cada necessidade. Então, reforço aí essa questão, nos ajude, porque hoje o que sustenta o Fórum de GR são essas iniciativas, né? A gente sabe que quem participa dos grupos e etc. é, não colaboram, não é um tipo de grupo de associado ou qualquer coisa parecida. Então, é importante que a gente consiga ter nesses eventos esse momento aí também de sustentar o nosso ecossistema. E a gente tem grandes desafios. O principal deles é se superar. Esse ano a gente tem um grande desafio de fazer um fórum melhor do que o ano passado e pode ter certeza que a gente vai fazer isso. Não vou soltar aqui os nomes dos palestrantes, mas já temos grande parte deles confirmados. Então você que está curioso, acompanhe nossas redes sociais. A gente vai soltar ao longo dessa semana nas redes os nomes dos palestrantes, com vídeo, com imagens. Na tela de descrição também já vai ter lá. Então, Não vai dar nenhum spoiler, nada? Tá, tá bom? Foi vamos boa? Foi lá. boa Tá, o mais ou passe aqui? menos. O saque? Mais ou menos. Não, fez o Mais ou menos. capricho. Fez o capricho fazendo um saque Já melhor. tem a É que meus gente. tempos de vôlei já foram, né? Eu Tá não bom. jogo Então, mais. agora dá para ir pegando Só aí no já as videogame. dicas, né? Então, gente, assim, ó, em breve a gente começa com essas divulgações também da parte da grade ali de programação, Lembrando que mas já se inscreva, vai lá, isso ou aí. procura no Simpla, o nosso evento, ou vai no nosso site, forumdr.com/sexto encontro. Sexto, né? Caramba, sexto encontro. Então, É, procura o nosso site ou direto no Simpla, você vai achar o ingresso. Corre agora que tá no primeiro lote. é Para isso aí. quem é membro dos nossos grupos, tem um descontão que tá lá no grupo, eu não vou contar aqui, mas tem cupom de mega desconto. Então você que eventualmente está no grupo e, opa, não vi, procura lá que a gente está soltando quase que diariamente esse cupom exclusivo.
Quem quiser participar dos nossos grupos, fica o convite para acessar inicialmente esse no modelo newsletter, né, que a gente comentou. forumdr.com/news. Isso aí, só fazer brevemente ali o seu cadastro com acesso já automático ao nosso grupo nesse formato, e que é onde a gente falou que também a gente traz oportunidades de desenvolvimento, vagas e essas notícias que a gente seleciona dos tantos grupos ali do Fórum de GR e também o material que a gente produz lá para o pré-carga, né? Então, assim, tem bastante coisa. Acho que tem... Só não vai puxado, no fórum, né? quem não quer esse Só ano. não vai quem não quer. E quem não garantir, né? Aí eu não posso Aí fazer não nada. adianta depois de última hora Nem me liga. nos acionar, porque a gente tem também toda essa preocupação com a correta estruturação dos eventos e etc. Então, tem as limitações obrigatórias e temos preocupação com isso. Então, garanta a sua vaga e, de novo, para as empresas, vamos juntos aí. Agradecimento a quem já esteve conosco até aqui e seguimos firmes aí e ainda vamos muito além. Exato. E para quem ficou conosco até essa parte do vídeo, meu agradecimento pela paciência conosco. Não temos convidado, que os convidados somos nós. A gente veio aqui justamente para contar essas novidades do ano, mas a programação do Papo Especialista segue normal, uma edição mensal com convidado. Então, em breve, uma edição especialíssima com convidado, a gente não vai divulgar agora, mas a programação normal continua, tá? Tá bom, é isso aí. Esses extras aqui são para a gente aproveitar e deixar o pessoal na mesma página, atualizado, né? Isso. Então, muito obrigado a quem nos assistiu aqui e até o próximo, né? Até Papo com breve. Especialista.